Nesse vídeo, nós iremos falar sobre análise de indicadores. Bom, uma outra forma de evitar os problemas de comparação de empresas que tenham tamanhos diferentes é calcular e comparar indicadores financeiros. Esses indicadores permitem comparar os relacionamentos entre as diferentes partes de informações financeiras, e seu uso elimina o problema do tamanho, porque o tamanho é suprimido no processo de divisão. Como resultado, nós ficamos com porcentagens, múltiplos ou períodos. E nesse vídeo, nós iremos apenas apresentar alguns dos indicadores financeiros mais utilizados, que são esses indicados na tela. Algumas questões dos indicadores são: como ele é calculado? O que se pretende medir com ele e por que estaríamos interessados nisso? Qual é a unidade de medida? O que um valor alto ou baixo estaria indicando? Os primeiros indicadores que nós iremos falar são os indicadores de solvência de curto prazo ou de liquidez, que é um grupo destinado a fornecer informações sobre a liquidez de uma empresa. A principal preocupação é a capacidade da empresa de pagar suas contas de curto prazo. Esses indicadores se concentram no ativo e no passivo circulante. Aqui nós vemos que o primeiro indicador é o índice de liquidez corrente, que é definido como passivo circulante sobre o corrente ativo circulante. No nosso exemplo, o passivo circulante é de 708 e o corrente ativo circulante de 540, assim dando um índice de liquidez corrente de 1,31 vezes. Um índice de liquidez corrente aparentemente baixo pode não ser um mau sinal para uma empresa com uma grande capacidade não utilizada de linhas de financiamento disponíveis. E é o que diz nesse slide. Outro indicador é o índice de liquidez imediata. Bom, no geral, o estoque é o ativo circulante menos líquido. Ele também é o que tem valores contábeis menos confiáveis como medidas do valor de mercado, porque a qualidade do estoque não é considerada. Esse índice é definido como o ativo circulante menos estoque sobre o passivo circulante. No nosso exemplo, nós encontramos o índice de liquidez imediata como sendo 0,53 vezes. Nós podemos observar também que utilizar caixa para comprar estoques não afeta o índice de liquidez corrente, mas reduz o índice de liquidez imediata. O índice de liquidez imediata conta uma história um pouco diferente daquela do índice de liquidez corrente, porque o estoque apresenta mais da metade do ativo circulante da empresa. Agora nós veremos o outro indicador, outro grupo de indicadores, que são os indicadores de solvência de longo prazo. Esses indicadores destinam-se a abordar a capacidade da empresa cumprir suas obrigações de longo prazo. E nós consideramos 3 medidas que são as mais utilizadas aí. A primeira é o índice de endividamento total, que leva em conta todas as dívidas, todos os vencimentos e todos os credores. Esse índice é definido como o ativo total menos o patrimônio líquido total sobre o ativo total. O segundo indicador é o índice de cobertura de juros, que é uma outra medida comum da solvência de longo prazo, e é o índice de cobertura de juros, ICJ, que é definido como LAGIR, que é o lucro antes dos juros e imposto, sobre os juros. Esse indicador ele mede quão bem uma empresa poderá cumprir com suas obrigações de pagamento de juros. No caso dessa empresa, do nosso exemplo, a conta de juros é coberta 4,9 vezes. Outro indicador é a cobertura de caixa. Um problema do índice ICJ é que ele se baseia no LAGIR, que não é realmente uma medida do caixa disponível para pagar os juros. E o motivo disso é que a depreciação, uma despesa que não afeta o caixa, foi deixada de fora. Como os juros são definitivamente uma saída de caixa para os credores, uma forma de definir o índice de cobertura de caixa é LAGIR mais depreciação sobre os juros. No nosso exemplo, a empresa encontrou 6,9 vezes de índice de cobertura de caixa. Outro grupo de indicadores são as medidas de gestão de ativos ou de giro.
todos os indicadores específicos que nós discutimos aqui, eles podem ser interpretados como uma medida de giro. E eles se destinam a descrever a eficiência ou a intensidade com que uma empresa utiliza seus ativos para gerar vendas. O primeiro indicador é o giro do estoque e prazo médio de estocagem, né? São dois indicadores. Esse indicador, eles indicam a capacidade com que podemos vender mercadorias. O giro de estoque é definido como custo de mercadoria vendidas, também conhecido, comentado nas questões como abreviado para CMV, sobre o estoque. No nosso exemplo, o custo de mercadoria vendidas é de 1.344 e o estoque de 422, dando aí, né, resultando num giro de estoque de 3,2 vezes. Então, nesse caso, a empresa vendeu ou movimentou todo o estoque 3,2 vezes. E se nós sabemos que giramos nosso estoque 3,2 vezes durante o ano, então nós podemos calcular o tempo médio necessário para girar. O resultado é o prazo médio de estocagem, também conhecido como PME. O PME é calculado como 365 dias, em alguns casos também podemos considerar 360, sobre o giro do estoque. No nosso exemplo, foi considerado 365 dias mesmo, sobre o giro de estoque calculado anteriormente, nesse slide aqui, 3,2 sobre 3,2 igual a 114 dias. Então, o PME, no nosso exemplo, é de 114 dias. Bom, e isso indica também, né, só voltando rapidinho, isso indica que o estoque permanece 114 dias em média até ser vendido. O próximo indicador são o giro de contas a receber e o prazo médio de recebimento, que indicam a rapidez com que recebemos por essas vendas. E é definido como, o giro de contas a receber é definido como vendas sobre contas a receber. No nosso exemplo, vendas igual a 2.311 e contas a receber 188. Isso resulta a 12,3 vezes o nosso giro de contas, então 12,3. A empresa recebeu suas vendas a crédito e forneceu crédito novamente 12,3 vezes no ano. Eis que o nosso prazo médio de recebimento, PMR, é definido como 365 dias, só falando novamente, também pode ser considerado, em alguns casos, 360 dias, sobre o giro de contas a receber. No nosso exemplo, resultamos em 30 dias. Assim, a empresa recebe suas vendas a crédito em 30 dias, e esse indicador também é chamado de prazo médio de contas a receber. Bom, outro indicador são os indicadores de giro do ativo, saindo da parte de contas mais específicas, né, como o estoque ou as contas a receber, nós podemos considerar vários indicadores mais abrangentes, digamos assim. E um deles é o giro do CCL, que é o giro do capital circulante líquido, que é definido como vendas sobre CCL, no nosso exemplo 13,8 vezes. Esse índice ele vai medir quanto trabalho nós conseguimos no nosso capital de trabalho, o capital circulante. Nesse caso, assumindo que não estamos tendo perdas nas vendas, um valor alto é preferível. O segundo indicador é o giro do ativo imobilizado, que é definido como vendas sobre ativo imobilizado líquido, que no nosso exemplo deu 0,80 vezes. Bom, provavelmente, né, com esse índice faz mais sentido dizer que para cada real em ativo imobilizado, a empresa gerou 0,80 em vendas. Então, essa é uma leitura que faz mais sentido. E nosso último índice de gestão de ativos é o giro do ativo total, que é definido como vendas sobre ativo total, no nosso exemplo 0,64 vezes. Só falando rapidinho aqui, o ciclo financeiro e o ciclo operacional. O ciclo financeiro é definido como PME, que é o prazo médio de estocagem, mais o PMR, prazo médio de recebimento, menos o PMP, prazo médio de pagamento. O ciclo operacional é igual ao PME mais o PMR, né? Prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento.
O último grupo de indicadores são as medidas de lucratividade. Esses indicadores, eles medem a eficiência de uma empresa em utilizar seu ativo e administrar suas operações, tendo como foco o lucro líquido. O primeiro indicador é a margem líquida, né? As empresas elas prestam bastante atenção nas suas margens líquidas, que é definida como lucro líquido sobre vendas, no nosso exemplo, 15,7%. E mantendo, né, os outros fatores iguais, o que nem sempre vai acontecer, uma margem líquida alta é desejável. E essa situação corresponde a índices baixos de despesas em relação às vendas. O segundo indicador é o retorno sobre o ativo. O retorno sobre o ativo também pode ser abreviado para ROA, né, que é a abreviação desse indicador em inglês, é uma medida do lucro por real em ativos, que é definido por lucro líquido sobre ativo total, no nosso exemplo 10,12%. O outro indicador é o retorno sobre o patrimônio líquido. O retorno sobre o patrimônio líquido, também abreviado aí na sua forma em inglês, para ROE, ROE, é uma medida de como foi o ano para os acionistas. Como nosso objetivo é beneficiar os acionistas em termos contábeis, o ROI é a verdadeira medida do desempenho do lucro. E ele é definido como lucro líquido sobre o total do patrimônio líquido, no nosso exemplo, 14%. Então, para cada real, no nosso exemplo, né, para cada real de patrimônio líquido, a empresa gerou 14 centavos de lucro, mas isso, mais uma vez, está correto apenas em termos contábeis. O nosso último grupo de indicadores são as medidas de valor de mercado, que se baseiam em parte em uma informação que não necessariamente está contida nas demonstrações contábeis, que é o preço de mercado por ação. Bom, o primeiro indicador é o índice preço-lucro, que é definido como preço por ação sobre o lucro por ação, que, no nosso exemplo, foi igual a 8 vezes. O índice preço-vendas é definido por preço por ação sobre vendas por ação, que no nosso exemplo deu 1,26. E o índice valor de mercado / valor contábil, nosso último indicador, também é uma outra medida de valor de mercado bastante citada, que é definido como o valor de mercado por ação sobre o valor contábil por ação. Então, esses são os indicadores mais utilizados, mais falados, e agora nós iremos resolver um exercício com algum desses indicadores. Agora nós iremos resolver o exercício. A empresa alfa possui um custo de 1.440, vou aproveitar a leitura para já ir anotando. Custo das mercadorias vendidas, né, CMV, igual a 1.440, com um estoque de 400, estoque de 400, um ativo imobilizado líquido de 2.250, vendas de 5.000, irá receber de contas, né, contas a receber, contas a receber de 814, contas, e precisará pagar 542 em contas, então contas a pagar igual a 542. Considera o ano comercial de 360 dias. Ok. A letra A pede calcule o prazo médio de pagamento. Então, ele quer o prazo médio de pagamento, prazo médio de estocagem
e prazo médio de recebimento. Bom, antes de calcularmos o prazo médio, nós precisamos do giro. Então, primeiramente, nós iremos calcular o giro de estoque, que vai ser igual ao CMV, o custo de mercadoria vendida, sobre o estoque. Então, nós temos que o CMV é 1.440 sobre o estoque de 400. Já vamos fazer essa conta. Primeiro, vamos separar aqui. Segundo, precisamos do giro de contas a receber, que é igual a vendas sobre contas a receber, que vai ser igual a vendas de 5.000 sobre contas a receber de 814. E precisamos também, para o prazo médio de recebimento, do giro de contas a pagar. Que vai ser o CMV sobre contas a pagar. O CMV é 1.440 sobre contas a pagar de 542. Agora, nós iremos utilizar a calculadora para fazer essas contas. Primeiro giro, nós encontramos 1.440 dividido por 400 vai ser 3,6. 3,6 vezes 5.000 dividido por 814, 6,14 vezes. 1.440 dividido por 542 vai ser igual a 2,65 vezes. Agora, para calcular, o PME, nós iremos utilizar o giro de estoque de estocagem. Então, PME vai ser igual a 360, porque a questão fala para considerar o ano comercial de 360 dias, dividido sobre o giro de estoque, que vai ser igual a 360 dividido por 3,6. Já vamos calcular isso também. O PMR, prazo médio de recebimento, vai ser igual a 360 dividido pelo giro de contas a receber, que deu 6,14. E o PMP vai ser igual a 360 dividido pelo giro de contas a pagar, que vai ser igual a 360 dividido por 2,65. Vou até exemplificar aqui, que não ficou claro. Aqui vai ser 360 dividido pelo giro de contas a receber. Bom, nossa primeira conta aqui vai ser igual a 360 dividido por 3,6. Nós temos, então, 100. É uma conta mais facilzinha. 100 dias. Prazo médio, ele é calculado em dias. O PMR, nós vamos ter aqui 360 dividido por 6,14, 58
2,6, né? Então, vamos aproximar para 59 dias. E o PMP, 360 dividido por 2,65, que nós vamos encontrar 135,84. Então, vamos aproximar para 136 dias. Então, esses são os nossos prazos. Segunda questão, ela pede para projetar o ciclo operacional e o ciclo financeiro, né? Ou também chamado de ciclo de caixa. O ciclo operacional, ele é calculado como sendo o PME mais o PMR, e o ciclo financeiro, ele é calculado como sendo o PME mais o PMR menos o PMP. Então, no primeiro caso, nós vamos ter o PME de 100 dias mais o PMR de 59 dias. No total, vamos ter, então, ciclo financeiro de 159 dias. E o ciclo financeiro, vamos ter o PME de 100 dias mais o PMR de 59 dias menos o PMP de 136 dias. Então, vamos ter aí o ciclo financeiro 100 mais 59 menos 136, 23 dias. O último, a letra C, pede para calcularmos qual é o giro do ativo imobilizado. Então, o giro do ativo imobilizado vai ser igual a vendas dividido pelo ativo imobilizado líquido, que é igual a nossas vendas aqui calculadas de 5.000 dividido pelo ativo imobilizado líquido de 2.250. Então, aqui nós vamos ter 5.000 dividido por 2.250, que vai ser igual a 2,2. Também vezes. Então, esse é o nosso exercício. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada!